Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula no canal Lume Treinamentos. Hoje nós vamos aprender como unir vários textos em uma única célula só. Então existem algumas maneiras de fazer essa junção, mas hoje nós vamos ver essas três formas aqui: a função concatenar, a função concat e o operador e-comercial, tá? Então todas essas três funções aqui têm o objetivo de juntar vários textos em apenas uma única célula só. Então aqui eu tenho algumas palavras, né, alguns estados, né? Então aqui eu tenho Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul. Mas reparem só que os textos estão em células diferentes. Então agora eu quero juntar esses textos em uma única célula só. Então aqui eu vou utilizar a primeira função concatenar, tá? Então vamos lá. Como que funciona a função concatenar? É muito simples. Igual concatenar, certo? Então aqui já apareceu para mim, tab. Agora os argumentos são os textos que eu quero unir. Então vai ser a célula A, ponto e vírgula, e a célula e o texto da célula B. Dou Enter. Então aqui ele juntou os dois textos em uma única célula só. Aqui, pessoal, o Excel ele já, de alguma forma, ele entendeu que tinha que haver um espaço entre as palavras, tá? Mas geralmente o Excel ele não insere os espaços automaticamente. Então como que eu faço para inserir espaço? Então, por exemplo, aqui, se eu arrastar a forma para baixo, pessoal, reparem só que aqui no Espírito Santo ele não fez essa junção. Por quê? Porque é normal essa função concatenar não aplicar os espaços, tá? Mas aqui ele achou uma lógica e inseriu os espaços automaticamente, tá? Mas reparem só que o Espírito Santo ele não inseriu o espaço. Então como que eu faço para inserir espaço nesse caso? Então vamos lá. Então aqui eu vou fazer o Espírito Santo novamente, tá? Então igual concatenar, tá? Concatenar. Então eu quero unir o texto da célula A4, ponto e vírgula. Agora, pessoal, em vez de eu pegar o texto da célula B4, eu vou inserir um espaço. E como que eu insiro um espaço na função concatenar? Eu tenho que abrir aspas, tá? Barra de espaço, fecho aspas, tá? Então aqui, pessoal, eu disse para o Excel que tem que inserir um espaço entre o texto da célula A4 e da célula B4, tá? Então é assim que nós representamos o espaço aqui na função concatenar. Ponto e vírgula, agora sim eu chamo o texto da célula B4. Dou Enter. Reparem só que agora sim ele inseriu o espaço entre as duas palavras, tá? Então agora vamos para a próxima função, que é a função concat. Então qual que é a diferença da função concat e a função concatenar? A função concat é uma função nova, tá? Então ela está disponível, acho que a partir do Office 2019 e Office 365, tá? Office anteriores a essas versões, infelizmente, não contam com essa função. Mas qual que é a diferença? A diferença é que, em vez de eu selecionar texto a texto, eu posso pegar um intervalo de uma vez só. Então vamos lá na prática ver como funciona. Então eu vim aqui, por exemplo, no estado de Mato Grosso do Sul. Só para vocês entenderem a diferença. Com a função concatenar, pessoal, concatenar, eu tenho que ficar selecionando célula por célula, tá? E assim ele para ele fazer a junção dos textos, tá? Dá Enter, reparem só que ele fez a junção, certo? Aqui eu não coloquei o espaço, né, pessoal? Então por isso que ele puxou todo junto. A diferença da função concat é que você não precisa ficar selecionando célula a célula, é simplesmente selecionar o intervalo que você quer unir. Então vamos lá, igual concat. Agora seleciono o texto que eu quero juntar. Então vai ser da célula A6 até a célula D6, tá? Dou Enter. Então ele fez a mesma coisa que a função concatenar, tá? Então só que a diferença é que eu peguei um intervalo de uma vez só. Mas também essa função ela não insere os espaços, pessoal, tá? Então eu teria que fazer manualmente os espaços como eu fiz na função concatenar. Então praticamente ele dá na mesma coisa que a função concatenar, tá? Então aqui eu teria que ponto e vírgula, abro aspas, espaço, fecho aspas, pego o texto da célula B6, ponto e vírgula, mais um espaço, fecho, ponto e vírgula, pego outro texto, ponto e vírgula, abro aspas, espaço, fecho aspas. Então ele dá praticamente a mesma coisa que a função concatenar, tá? Então se você usar a função concatenar, a função concat vai ser o mesmo processo, tá? Agora nós vamos utilizar o operador e-comercial. Então aqui é um pouco diferente. Então vamos lá. Então vamos lá unir os textos usando o e-comercial. Como que faz? Então
eu pego a célula que eu quero juntar, então célula A1, E comercial e a outra célula, ponto e vírgula, tá? Então ele fez a mesma coisa que as duas funções que de cima faziam. Agora simplesmente é só arrastar para baixo, tá? Então repare só, pessoal, que ele fez a mesma coisa, ele juntou os dois textos, tá? Só que também aqui ele também não inseriu os espaços onde que deveria ser inserido. Então aqui, como que eu faço para inserir espaço utilizando o e-comercial? Tá? Então vamos entrar aqui dentro da fórmula, tá? Aqui, pessoal, em vez de eu chamar a célula B4, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na função concatenar. Abro aspas, espaço, fecho aspas. Agora, mais uma vez, o e-comercial. Aí sim, pego a célula que eu quero unir. Ponto e vírgula. Mesma coisa que no estado de Mato Grosso do Sul. Então, é igual, célula A6, e-comercial, abro aspas, espaço, fecho aspas, e-comercial, pego outro texto, e-comercial, abro aspas, espaço, fecho aspas, e-comercial, pego outro texto, e-comercial, abro aspas, espaço, fecho aspas, e-comercial, e pego outro texto, do Enter. Então ele fez aqui a junção utilizando o e-comercial, tá, pessoal? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se esse vídeo foi útil para você, te ajudou de alguma forma, deixe aí o seu like no vídeo, para que esse vídeo alcance mais pessoas e também possa ser útil para elas, tá? Também se inscreve no canal para você não perder mais nenhuma aula. Obrigado e até a próxima.